região. Faça sua cotação pelo WhatsApp 22 2720 0661. Unimed Campos, pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Terça-feira, 30 de abril de 2024, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, YouTube, Instagram, também daqui a pouco estaremos em podcast e logo mais reprise na Plena TV da íntegra deste programa de hoje. São 7h11 em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações desta manhã de 30 de abril, fechamento aí do mês de abril, amanhã 1º de maio, feriado nacional, com, vale até informar, com direito aí ao comércio de Campos funcionar, graças a um acordo aí com o setor varejista, sindicato varejista, né? E amanhã então, dia 1º de maio, feriado nacional. Os bancos não funcionarão, repartições públicas, só as emergenciais, e o comércio está autorizado a funcionar. Campos amanhece com um pouco de neblina, mas com sol neste momento. Estamos sob a 4ª onda de calor e que não deve passar tão rápido assim, pelo menos os especialistas avisam que deve durar aí pelo menos mais uma semana e meia, cerca de 10 dias, com esse calorão, como foi ontem, como será hoje, e a previsão para o dia mais quente dessa semana é sexta-feira, chegando a 36 graus. Hoje a previsão é de 31 graus de máxima, 21 de mínima, agora aqui no centro da cidade faz 23 graus. No programa de hoje, com o Edmundo Siqueira na bancada, temos o prazer de receber Adriano Moura, professor, poeta, dramaturgo, escritor, é um multitalentoso que vem nos visitar nesta manhã para falar sobre vários assuntos, claro, né, relacionados aí à sua área e a tantas outras coisas boas, como o novo livro que já está pronto, está no forno, literalmente, né, para ser lançado aí em breve, que é A Inocência dos Mortos. E hoje, gente, quem participar com a gente lá no Facebook, quem curtir lá, mandar um bom dia, vai estar concorrendo
ao sorteio de um livro, não esse ainda porque não foi editado, né, não foi impresso, A Inocência dos Mortos, mas vamos sortear o livro, me presta aí, Adriano, por favor, Invisíveis, que é um livro com contos, né, de Adriano Moura, e daqui a pouco então a gente sorteia, é o final do programa, né? Ok? A gente sorteia esse que está aqui, o livro Invisíveis, com contos espetaculares. O dedo está na frente, mas como é que eu ia segurar aqui também, né? Não tem jeito. Aí, pronto. Bom, e é só participar lá no Face, dá um bom dia, dá um alô lá, seu nome já vai para o sorteio, ok? Vamos falar também sobre patrimônios históricos e o setor cultural em Campos em ano eleitoral. Adriano, só um instante para a gente trazer aqui as manchetes do portal folha1.com.br e na sequência a gente já começa esse bate-papo com você. 7h14. Em destaque lá no portal, a notícia é muito triste e preocupante. Campos confirma a primeira morte em decorrência de chikungunya. Trata-se de um idoso de 72 anos, morador da localidade de Tocos, na Baixada Campista. Ele morreu no dia 23 de março. E me lembro também aqui que um pastor, também com da Baixada, que foi internado no Hospital São José, foi a primeira morte de dengue também esse ano. Então, é preocupante a situação e a gente não pode, né, continuar dando esse mole aí para o mosquito não, hein? E agora tem uma nova febre aí, Oropoche, é uma febre que vem do mosquito, um outro mosquito, que não o Aedes aegypti, e sim o maruí, que também vem para complicar. Então, quer dizer, os mosquitos ficam se reunindo lá, só pode, para montar um exército contra a gente. E a gente dá mole para o mosquito. O que me deixa mais triste é isso. Então, fique atento aí, isso é muito sério. A vida da nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos entes, pode estar em risco por conta de uma picada de um mosquito. Eu acho isso literalmente o fim da picada. Jeane Winkler lança pré-candidatura à reeleição em Cardoso Moreira. Missa de 30 dias de falecimento de Maria da Penha dos Santos Abreu foi ontem. Dona Penha morreu dia 29 de março, aos 102 anos. Estado do Rio confirma 10 casos da febre Oropoche. Tá aí, ó, confirmado, hein? A Secretaria de Saúde do Estado vai realizar a investigação epidemiológica de 10 casos positivos dessa febre. Só para explicar rapidamente, a pessoa tem os mesmos sintomas da dengue, mas no exame não aparece dengue. E aí é que foi se investigar o que estava acontecendo. Aí descobriu-se a febre Oropoche, que é muito comum, pelo menos mais comum, no interior, na região que tem muito mato, onde o mosquito maruí se adapta melhor. Mas com o ir e vir das pessoas, o que ocorre? Você vai, se contamina, como foi um caso de um senhor lá do Amazonas. Vou abrir, Edmundo. Ele veio para o Rio, voltou para o Rio, tá, beleza, só que ele voltou contaminado. Então, o mosquito daqui acabou picando ele sem estar contaminado, o mosquito se contaminou e já começa a passar para outra pessoa. Olha como é que são as coisas. Não, segundo o ouvinte aqui, Luiz Carlos Duarte, ele falou que a Oropoche é transmitida pelo mosquito Culex. Não sei se pronuncia assim. Culex. Culex. Com a dengue. Esse Culex é o... Deve ser o apelido dele. Então, Culex é o pernilongo que a gente fala. É o comum que a gente tem. Que se for, esquece. Que esse pernilongo está em todo lugar. O Aedes aegypti não está em todo lugar. Já o pernilongo, esse que tem aí, que a gente vê, esse aí não é complicado, né? O número de mosquitos Culex é muito maior. Mas a gente vai aprofundar mais sobre isso também. Talvez pode ser um apelido aí de região, enfim. Mas a verdade é que a gente tem que combater o mosquito. E não só se proteger com
esses cremes aí, repelente, mas combater o foco do mosquito. Reunião marca primeiro passo para salvar a história da Livro Verde. Menor é apreendido por suspeita de homicídio no Parque São Benedito. Capivara machucada é encontrada na rua do Parque Leopoldina. Dia do Trabalhador será marcado por rodas de samba em Campos, com apoio do Sindipetro NF, às 10 horas da manhã, no Jardim do Liceu. Teremos samba na praça. Então você é nosso convidado aí. Dia do Trabalhador, com várias atrações aí nesta quarta-feira. Bandidos invadem casa, roubam 17 mil reais em Santo Eduardo. Prefeitura paga servidores e equiparação ao piso do magistério nesta terça-feira. Rock Goitacá terá 17 bandas durante 3 dias no Cais da Lapa. Ônibus do Hemocentro estará nesta terça-feira em Quissamã. Comércio de Campos poderá funcionar no feriado do trabalhador. Bebê e adolescentes desaparecidas são encontradas em Campos. Elas desapareceram aí no final de semana, eles, né? DEAN prende homem que ameaçou e agrediu a esposa em Campos. São essas algumas das manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. 7 horas e 19 minutos. Deixa eu trazer o bom dia do nosso convidado e obrigado pelo presente aqui para a gente sortear com os nossos ouvintes. O livro Invisíveis, de Adriano Moura, que está aqui, que a gente mostra, e que o sorteio vai ser ao final do programa. O pessoal que está participando aí no Face, fica atento que a gente vai sortear lá com todo mundo. Adriano, que prazer, bom dia, bem-vindo sempre a essa casa, meu querido. Bom dia, obrigado, prazer meu estar aqui mais uma vez para a gente poder conversar. Muito bom. Meu caro Edmundo Siqueira, bom dia, muito obrigado pela sua presença sempre também nessa bancada, é importante, bom contar com você. Seja bem-vindo aí nesta terça-feira. Bom dia Nogueira, bom dia Beto, bom dia Adriano, nosso convidado para conversar aí nos próximos blocos. Agradeço a gentileza pelo livro, para a gente poder sortear. Vamos falar bastante sobre o seu próximo, né, que está no forno, como o Nogueira falou. E bom dia a todos que nos acompanham, que nos ouvem nas diversas plataformas da Folha FM. Adriano, eu queria começar perguntando a você como foi sua trajetória. Você é formado na Faculdade de Juiz de Fora, né? Formado não, né? Doutorado na Faculdade de Juiz de Fora, em Estudos Literários, e também tem uma passagem de mestrado na UENF, né? De Cognição e Linguagem. Foi uma pessoa, obviamente, muito ligada à literatura, aos estudos sobre a literatura do país, né? E também mundial. Como é que foi sua trajetória acadêmica e sua trajetória enquanto poeta? Como foi como você se enveredou nesses terrenos aí? Na realidade, tudo começou com o teatro, né? O teatro é que tá na origem, né? Tanto da trajetória acadêmica quanto literária. A antiga Escola Técnica Federal de Campos, né? Que hoje é o Instituto Federal Fluminense, que é onde eu cursei que à época era o ensino secundário, né, e hoje, né, é chamado de ensino médio, e havia ali uma oficina de teatro, né, coordenada pelo poeta, ator e diretor Arthur Gomes, que foi quando eu comecei a ter um acesso mais direto à literatura, principalmente à poesia. E aí escrevi minha primeira peça teatral, devia ter uns 18 anos mais ou menos, né, era um texto que inclusive foi escrito em comemoração ao centenário da abolição da escravatura, em 1988. Então, assim, a trajetória começa escrevendo para teatro, né, e atuando numa oficina de teatro. E aí, logo após, eu tive a oportunidade de integrar o programa do Darcy Ribeiro de implantação dos CIEPs, e havia um projeto maravilhoso de animação cultural que buscava a integração entre escola e comunidade. Infelizmente foi um projeto politicamente sabotado, né? Mas eu digo até hoje que se o projeto original do CIEPs tivesse ido adiante, a gente teria uma outra realidade, né, no estado do Rio de Janeiro.
E aí essa experiência também com os CIEPs, né, ali atuando como animador cultural, integrando diretamente nessa relação da escola com a comunidade, me deu, né, assim, a certeza de que a educação seria o campo profissional, né, no qual eu atuaria, e a arte, de um modo geral, né, o teatro e a literatura, seria um campo no qual eu atuaria também, mas não como campo de sobrevivência. Já porque desde cedo, né, eu tinha aquele discernimento de, bom, eu quero ser artista, escritor, mas eu preciso de um plano B. Eu digo que todo artista e escritor pobre nesse país precisa ter um plano B. Né? Aliás, muitos dos grandes foram funcionários públicos. Né? Muitos dos nossos grandes escritores foram... escritoras e escritores foram funcionários públicos porque tinham que ter uma renda... Porque é impossível você viver de atividade artística e cultural nesse país. Né? Você precisa ter sempre uma outra atividade que te sustente ali, né? Nos períodos de vacas magras. Então você começou no teatro, né, e foi a porta de entrada para o restante. Você falando aí sobre a sua trajetória e teatro, me lembrou sobre o cinema, né, que tem, obviamente, muita relação. Você acompanhou a escola de cinema ali na implantação da UENF? Você teve algum tipo de contato com essa iniciativa? Eu me lembro disso porque quando a UENF, né, foi instalada em Campos, havia um projeto, né, isso era um anseio, né, inclusive foi muito frustrante para a gente, né, na região, a escola de cinema não ter, né, se tornado de fato uma realidade. Eu não cheguei a integrar em um grupo de estudo, né, voltado para a implantação, mas eu acompanhei ali pelos bastidores toda a discussão, a reivindicação. É uma pena, né, não ter sido... A questão é que, para a época, eu acho que hoje, né, a escola de cinema teria tido um outro destino. Né? A questão que, sem querer adentrar aqui no passado do projeto original da UENF, mas muita coisa que ficou na expectativa, inclusive, da UENF abraçar vários cursos, né, já pré-existentes, né, na cidade, os próprios cursos do que hoje seria a Uniflu, né, e de outras instituições privadas também, isso tudo não aconteceu. Né? Então, eu não sei em que momento esse projeto inicial começou a ser um pouco desvirtuado. Agora, Campos é uma cidade que hoje ela tem um potencial de produção audiovisual muito grande. Né? Tem tido produções incríveis, né? Produções, inclusive, premiadas, produções que têm participado de importantes festivais de cinema fora da cidade, inclusive. Eu e o Fernando, por exemplo, com um conto do livro Invisíveis, né? Ano passado, a gente chegou a participar de um festival de curtas, um festival de cinema, curtas, né, e longas, na cidade de Rio Bonito, que é uma cidadezinha muito pequena, né, aqui para quem vai para o Rio de Janeiro, e um festival muito bem estruturado, né, com nomes, inclusive, bastante importantes, assim, de um cenário, não do cenário muito comercial, que é esse cenário que vai para as salas de cinema, mas com profissionais de cinema que integram, né, atuam em diferentes festivais importantes, né, pelo país afora. E a gente vê hoje em Campos vários produtores de audiovisual, não só sendo premiados, mas atuando na área de fotografia, na área de composição de trilha sonora. Né? Então, talvez voltar a repensar esse projeto de uma escola de cinema hoje para a cidade seria algo talvez um pouco mais viável, até pela própria demanda que a cidade tem. Já tem, né? Adriano, a gente teve recente a ida do Ailton Krenak para a academia, né? Academia Brasileira de Letras. Como você viu esse movimento? Muitos falam em questão identitária e tudo, mas a gente tem uma representatividade indígena, né, em uma academia com a relevância que tem a Academia Brasileira de Letras. Ao meu ver, pelo menos, é uma coisa muito relevante. Como é que você viu esse movimento? Primeiramente, o Ailton Krenak, ele é filósofo, o Ailton Krenak é poeta, o Ailton Krenak é ensaísta, portanto, ele está totalmente legitimado a integrar a Academia Brasileira de Letras. O que eu tenho tido uma certa implicância com o termo identitário, né, ultimamente, por quê? Tudo que diz respeito a negros, LGBT e indígena é jogado no balaio do identitarismo.
que até hoje ninguém soube me explicar exatamente o que eles chamam de identitarismo. Então, por exemplo, ninguém nunca questionou a entrada do Merval Pereira, né? Ninguém, porque é identitário, né? Ora, o Merval Pereira é um homem branco e heterossexual. Então, isso não é identitarismo. Agora, elegeu-se um indígena para a Academia Brasileira de Letras, é porque é identitarismo, e aí isso desqualifica a própria trajetória do Krenak como filósofo e como escritor. Então, se a gente entender em termos de produção literária, por exemplo, o Krenak estaria muito mais legitimado para assumir uma cadeira na Academia Brasileira de Letras do que o próprio Merval Pereira ou o Cacá Diegues, por exemplo, né, que assumiu uma cadeira concorrendo com a Conceição Evaristo, que é uma escritora que tem até o Prêmio Jabuti. Então, assim, concluindo essa questão do Krenak, para além da representatividade, é o país entender de uma vez por todas que o Brasil é uma nação configurada a partir também da contribuição dos povos indígenas. Não só no campo de uma cultura pré-colonial, mas também no campo de um segmento da nação brasileira que está, sim, produzindo filosofia, literatura. Então não tem por que continuar apenas segregado a esses espaços, né, que nós da civilização, né, entre aspas, pré-estabelecemos para eles. Essa questão do identitarismo, eu pelo menos já escrevi algumas vezes sobre isso. A questão, assim, existem grupos identitários, inclusive na direita, na esquerda, enfim, identitarismo não é, em tese, né? Eu sei que entendi o que você está querendo dizer, que é usado como, né, como uma questão de colocar alguns grupos como ainda mais minorizados, né? Mas é uma identitarismo, por exemplo, a extrema-direita, ela usa grupos, né, de movimentos políticos que são identitários. Eles têm identidade em relação ao aborto, identidade em relação a vários temas que são comuns a eles, né, e criam o identitarismo. O que eu acho ruim são alguns grupos que utilizam do próprio identitarismo como essa estratégia, né, de colocar eles, um grupo X, como um grupo ainda mais à parte da sociedade, né? Eu acho que isso que é o complicado, mas o identitarismo não é só porque, na realidade, tudo é identidade. Tudo é identidade. Porque identidade significa justamente o quê, né? É com o que você se identifica ou como você se identifica. A grande questão é que, se a gente pensar toda uma tradição do Ocidente, estabeleceu-se um modelo de identidade como padrão. Então, se a gente pensar o próprio pensamento iluminista e traz ali aqueles filósofos que tratam dos direitos universais do homem, não é? Direitos universais da humanidade. Agora, a gente precisa ter um entendimento de o que era considerado humano para a mentalidade ocidental desde sempre. Que quando a Revolução Francesa institui o ideal de liberdade, igualdade, fraternidade, a mesma França que ergue essa bandeira invade diferentes territórios no continente americano e africano, e a França, né, foi, junto com a Inglaterra, as duas nações que mais invadiram territórios e colonizaram. Então, esse ideal de liberdade, igualdade e fraternidade era para quem? Era exatamente para essa identidade que seria hegemônica, né, branca e europeia. E aí, concluindo esse raciocínio, né, até aquela galera que questiona, é a ditadura do politicamente correto, papapá. E aí eu faço geralmente a seguinte pergunta para as pessoas: quantas piadas que ridicularizam homens brancos você escuta todo dia? Quantas piadas que ridicularizam ricos você escuta todo dia? Quantas piadas que ridicularizam heterossexuais você escuta todo dia? Não escuta por quê? Porque essa sempre foi uma identidade hegemônica. Nunca foi problematizada. As demais identidades sempre foram não apenas apagadas, como também silenciadas. E começaram a ter direito à voz muito recentemente. Aí virou a gritaria, né? Aí surgiu, então é identitarismo. Então, quando você, Edmundo, diz, eu sou heterossexual, isso é uma espécie de identitarismo.
eu sou classe média, isso é uma espécie de identitarismo, só que isso nunca foi problemático, nunca foi problematizado. Então, por isso que, na realidade, o termo eu sempre olho com certa desconfiança, porque eu quero sempre entender com que acepção, com que concepção quem está usando, né, qual é a intenção de quem está usando e por quê. Porque identitário todo mundo é, porque todo mundo se identifica, né, em termos de gênero, raça, classe social, geograficamente, de alguma maneira. Não, isso que eu queria dizer. Não com o seu brilhantismo, mas é isso. Todo mundo tem suas identidades. Exato. Todo mundo tem os seus grupos de relação, né, que se identificam com alguma coisa. Logo, identidade. Aliás, lembrar que a Revolução Francesa terminou com muita gente guilhotinada, o Tremidor, lá, o período de terror, né? Exato. Começou com ideais de igualdade e fraternidade, mas acabou inclusive com os próprios líderes, né, guilhotinados e tal. A história da humanidade é repleta de exemplos assim, né? Mas só para ainda falar desse tema, porque é um tema muito interessante, eu acho que a gente deveria pensar também, porque o próprio campo progressista, ele às vezes se utiliza desse identitarismo pro lado ruim, né? Uhum. Porque eu acho que o campo progressista se distanciou de segurança pública, se distanciou da própria condição do trabalhador, né? Enfim, deixou de ser um certo universalismo, como você disse, em relação às classes menos favorecidas, para focar um pouco em identitarismos que eu acho que não é o momento histórico para isso, eu acredito. Lógico que sempre é relevante, mas estou dizendo em relação à luta política, né? A trabalhar esses temas. Mas daria como o Nogueira disse, daria mais uns 3 programas seminário sobre isso. Aliás, a gente deveria propor isso na cidade, fazer um seminário, para a gente discutir isso com mais boa ideia. A gente vai falar sobre o seu livro, Adriano, o livro A Inocência dos Mortos, que ainda vai ser lançado, mas eu queria só terminar um pouquinho esse assunto da literatura. Queria ver a sua opinião sobre esses novos nomes aí da literatura. A Carla Madeira, né, gente que está se despontando, o próprio, fugiu o nome está sendo premiado aí, o Itamar Vieira Júnior, agora lançou outro livro, né? Como é que está a sua visão em relação a esses novos nomes, essa nova literatura? Aliás, fazer um relato breve, eu frequento muito biblioteca, né? E biblioteca nem tanto, porque Campos perdeu as suas maiores, mas muita livraria. Quando a esposa a família está no shopping passeando, eu estou na livraria ali. E volta e meia, infelizmente, sai para desespero dela, com mais um livrinho nessa cola. E vejo muitos jovens, muitas pessoas jovens ali, meninos e meninas procurando livro, se interessando, conversando. Eu fico, às vezes, nas prateleiras ali, ouvindo de sobressaio ali a conversa, eles estão discutindo os assuntos. Lógico que literatura do tema deles, mas, enfim, literatura é isso, né? Não tem tema, né? Tem o seu envolvimento. Como é que você está vendo esse novo movimento da literatura no Brasil? A literatura brasileira, felizmente, ela se descentralizou muito, né? Durante muito tempo, a gente tinha Rio e São Paulo, aí eu estou me referindo às capitais, né, Rio e São Paulo, como uma grande referência, os espaços de legitimação de uma literatura brasileira. De umas décadas para cá, a gente tem observado que não só houve essa descentralização, então você tem uma literatura, na realidade sempre teve, né? Uma literatura sendo produzida nas periferias, entre aspas, né, de Rio e São Paulo, assim, outros estados aí do norte, nordeste, centro-oeste, sudeste, sul. Só que muito recentemente é que essas literaturas têm chegado a um grande público. E aí eu entendo a internet como um espaço que tem contribuído muito para isso. Então hoje você conhece um escritor lá do interior do Centro-Oeste que, né, há tempos atrás você levaria décadas. Esse cara morreria e você só ia saber da existência dele décadas depois, né? Então, primeiramente, você tem esse fenômeno da descentralização. Uma outra coisa que eu acho também de extrema relevância é também a quebra das hierarquias. E aí você falou anteriormente nessa questão de política, né, de classe. Houve também uma quebra dessa hierarquia que sempre
colocou a literatura tanto no âmbito da produção quanto no âmbito do consumo voltado apenas para uma classe social. Então, só escrevia livros quem pertencesse a uma determinada elite cultural e econômica, só consumia predominantemente livros, também em termos de comprar, quem também estaria aí de uma classe média, né, para cima. Né? E aí também as tecnologias digitais elas têm facilitado esse campo da produção a partir do momento que hoje em dia você não precisa mais imprimir livros. O escritor, ele hoje não se encontra mais refém de uma editora. Embora as editoras continuem sendo esses instrumentos de legitimação de determinados autores, da grande maioria, né, que todo mundo quer uma editora, né, isso é muito bom, mas não é mais uma condição para você se colocar como escritor, né, no mundo. Você está dizendo que a internet ajudou mais que atrapalhou? Oi? Está dizendo que a internet ajudou mais que atrapalhou? No âmbito da produção, da criação e da circulação da literatura, ela ajudou mais do que atrapalhou, justamente por esses fatores. A gente acessa um número muito maior de autores, conhece um número muito maior de literaturas, e aí a gente tem de falar de literaturas brasileiras, porque aí você trouxe o exemplo, né, do Itamar Vieira Júnior, que é não só um fenômeno nacional, mas o Itamar se tornou um fenômeno literário internacional. Né? É impressionante a velocidade com que a obra dele foi internacionalmente reconhecida e traduzida. E aí, isso não aconteceria sem a internet. Né? Não aconteceria sem a internet. E, ao mesmo tempo, você pode ir lá no Ferrez, né, que é um escritor que se torna, né, internacionalmente conhecido a partir de uma obra chamada Capão Pecado, que é sobre um bairro do Capão Redondo, que é um dos bairros mais violentos, né, de São Paulo. E Ferrez é um escritor hoje, né, premiadíssimo também, reconhecido, traduzido. E aí você tem duas literaturas de Brasis muito distintos. Né? Você tem essa literatura do Ferrez, da periferia de São Paulo, a literatura do Itamar Vieira Júnior, que recupera um Brasil que estava meio que esquecido, né? Esse Brasil que conta uma história de latifúndios, de gente que até hoje vive em situações análogas ao trabalho escravo. Então, sim, são literaturas brasileiras. E, ao mesmo tempo, você tem a recuperação de autores que tiveram uma importância há décadas e até séculos atrás, mas foram totalmente silenciados. Se a gente pensar a Cassandra Rios durante a ditadura militar, ou a Maria Firmina dos Reis lá no romantismo brasileiro, né, quando ela escreve o primeiro romance abolicionista, mas ficou totalmente apagada da história. Então, assim, e eu acho que a gente está vivendo hoje um fenômeno que nos mostra o quanto o Brasil é um país que tem uma produção literária extremamente diversa contemporaneamente, como sempre teve. Só que somente hoje é que a gente tem tido condições de acessar, né, esses diferentes modos de fazer literário. Meu caro Adriano Moura, professor, poeta, dramaturgo, conversando com a gente nesta manhã, tem vários comentários aqui, tem um inclusive pedindo para que o seminário que Edmundo cogitou aí não seja sábado e domingo. Seja aí durante a semana. Vale falar que não é uma proposta vaga, não. Eu tenho vontade de fazer isso. Seminário sobre justamente isso que o Adriano acabou de falar, sobre como campos, às vezes a gente está falando sobre campos do olhar do colonizador, do olhar de quem a história é uma hipótese, né? A gente precisa discutir essas hipóteses e talvez com muito mais profundidade que a gente tem discutido. Campos tem uma história muito relevante em relação ao patrimônio. A gente vai falar isso mais para o final, mas muitos desses patrimônios são construídos com mão de obra escrava. Campos tem uma participação de africanos, de Angola, de vários lugares da África, que produziram muito de nossa linguagem, inclusive. Acho que a gente deve discutir isso com mais profundidade. Talvez a academia, pelo menos eu não vejo fazer isso. Não aberto, né? Ele faz conversando entre eles mesmos, né? A gente conversa entre nós mesmos, né? Eu acho que a gente deve abrir esse diálogo. Talvez um evento desse seja
E tem os projetos de extensão também, né? O IFE mesmo abriu agora, ainda vai ter um projeto de extensão voltado para a literatura do século XIX, até com o Felipe Vinheron, né, que está coordenando esse projeto de extensão. A gente tem desenvolvido alguns... Eu estou com 2 projetos de pesquisa, um iniciado em 2000... E a gente tem que ano mesmo, gente? 2024. 2024, né? Olha que pergunta, a gente tem que ano, né? Em 2022... um projeto de pesquisa voltado para a poesia de Campos dos Goytacazes. Nós pesquisamos 5 poetas, né, daqui, e justamente estudando a relação dessa poesia com o espaço urbano, né, e o espaço não urbano, né? Então, como é que a literatura produzida na cidade reflete a relação do campista com o ambiente? E naquele momento, né, eu tive 2 bolsistas. E a ideia é que esses bolsistas levassem essa discussão para algumas escolas do Estado, né? Ali a gente contemplou 3 escolas, né? Uma lá de Travessão, de Campos, e 2 ali do Parque Santo Amaro, né? Só que aquele negócio, né? Tudo depende também de investimento público, sim. Né? Dos espaços se abrirem, sim. Da disponibilidade de você... Às vezes até a logística já é uma mão na roda, já ajuda isso. Mas é algo que a gente tem buscado bastante, justamente para parar de falar apenas, né? Você sabe que eu tive a oportunidade de morar em outro estado e outra cidade, naturalmente, e assim... Em cada cidade dessas 5.570 que nós temos no país, você vai encontrar o potencial turístico, cultural, social, enfim. Mas o potencial de Campos, na literatura, por exemplo, que nós estamos falando aqui, a gente pode falar de outros setores, mas vamos falar de literatura. É algo assim de arrepiar, é algo assim fantástico. Nós temos... grandes escritores, grandes poetas, grandes pensadores, e que, sabe, são reconhecidos, se não pelo próprio campista, mas em outros momentos, em outras cidades. Você não precisa você morar em outra cidade para você entender, mas morando você vê a prática, como que ela é, a proporção do gigantismo de Campos na sua literatura. Tem vários comentários aqui, como a gente falava, o Edmundo chamou a atenção para o comentário aqui do professor que trabalhou com você. Deixa eu achar ele aqui, ó. Luiz Carlos Duarte Peçanha. Tive a honra de trabalhar com o Adriano na EJA, Escola de Jovens e Adultos, né? Da Carlos Rocha, Escola Municipal Carlos Rocha. Tá? Pode mandar um abraço para ele aí, fica à vontade. Você lembra dele? Sim. Eu não esqueço, assim, dos meus colegas de profissão. Dudu Carlos também, Eduardo. Que bom. Desculpa. Eduardo Terra também está mandando aqui, ó. Grande amigo Adriano Moura. Inclusive a EJA, né? Às vezes a gente se esquece, por exemplo, que a gente tem, infelizmente ainda, existe um índice grande de analfabetismo, né? Aqui em Campos, né? Muito. Essa semana mesmo, né? Eu me deparei com 2, semana passada, aliás, numa realidade em que 2 pessoas precisaram assinar um documento e elas tiveram que botar o dedinho, porque, quer dizer, inadmissível, né? Na atual conjuntura, né, do mundo e da cidade, a gente ainda tem pessoas que... Aconteceu comigo ali, uma vizinha nossa foi incentivada a estudar já depois de certa idade pela minha esposa, que é professora, e que tem um eixo ali no pequeno jornalismo. Rapaz, alegria nos olhos, o brilho nos olhos dela depois que aprendeu a ler e escrever. Gente, que coisa impressionante. Não tem preço. Nós temos muito ainda. Aliás, eu fiz sou formado também em alfabetização de jovens e adultos. Faz um tempo que eu formei num curso de base Paulo Freire, né? De base de Paulo Freire, da realidade do local, enfim, trabalhar comunidades locais. Paulo Freire, inclusive, é um desses atacados sem motivo e sem conhecimento, né? As pessoas atacam sem saber sequer quem é Paulo Freire, né? Tem João Siqueira está aqui, Patrício Boa, pessoal que está participando aqui, inclusive, vai concorrer ao livro, daqui a pouco a gente vai sortear. Respondi também lá ao professor Luiz Carlos que o mosquito que ele falou, o Culex, não tem nenhuma prova, nenhum indício de que esse pernilongo transmita a febre Europost, e sim
né, o culicoides. É bom se pontuar. O culicoide. Não, eu fico preocupado que se o pernilongo transmitir, o pernilongo me parece que transmite aquela elefantíase, que é aquela perna da pessoa cresce, que incha muito, fica parecendo um pé de elefante mesmo, né? Isso eu sei, que o pernilongo transmite, mas não é também muito comum, tanto é que a gente não vê, mas esse mosquito maruim, meruim, pólvora, mosquito do mangue, como é conhecido, está aqui postado, né? É o que transmite essa febre oropóste que temos aí, alguns casos já no estado do Rio. Eu vou, Luiz Carlos. A Sandra Maria, médica, também faz um alerta aí, né? Ela fala sobre. Ela fala que quem tem que passar o repelente é o contaminado. Acho que todo mundo tem que passar. Ela é médica, ela, claro, sabe tudo, mas nesse caso, passemos todos o repelente também, né? Mas ela está certa. E detetizar essa coisa toda, isso aí é importante. Adriana, a minha pergunta para você é sobre o livro, A Inocência dos Mortos. Você deve estar doido para falar. Pois é, cara. Esse livro... Só um segundo. O livro fala sobre a experiência de um homem que volta à sua cidade natal, né? Que tem toda essa relação com a pandemia e tal. Você escreveu alguma coisa sobre isso, não foi, Edmundo? Ou foi você ou foi... Escrevi, mas não em relação ao livro, né? Não era, mas era parecido, a ideia é parecida. Escrevi, sim, você está plagiando o Adriano, não, nem sabia, né? Não, tô brincando. Mas tô nem brincando. sabia, não foi. Mas assim, pegando carona na pergunta do Nogueira, às vezes a gente precisa da literatura para falar assuntos que a gente não consegue falar com a realidade tão distópica como a gente tem, né? Exato. Na realidade, esse livro ele tem uma história interessante porque ele nasce de um concurso de contos, né, do estado do Rio de Janeiro, que ocorreu ano passado. Na realidade, a inscrição foi no final de 2022, né, e o concurso transcorreu aí no início de 2023, que tinha um título de Um Olhar sobre o Amanhã e tinha a proposta de homenagear a Conceição Evaristo e o Marcel Proust, né? Porque o Marcel Proust e a Conceição Evaristo, por serem dois autores, né, cada um em sua época, né, em sua geografia muito específica, trataram justamente dessa experiência de escrever o passado, de reescrever o passado, como é que ele está inscrito no presente. E aí eu tive a ideia, então, de escrever esse conto sobre esse escritor que está fora de Campos, né, há mais ou menos 20 anos, e retorna aqui para ficar perto da família durante a pandemia de Covid-19. E aí, tem um momento em que ele vai para a varanda do apartamento e ele sente um cheiro de broa de milho vindo do apartamento vizinho, né? Da janela do apartamento vizinho. E isso desperta nele, né, umas memórias da sua infância e adolescência, de quando ele pertencia a uma espécie de boy band dos anos 80, que imitava o Michael Jackson, dançava um break. E aí ele vai pontuando essas vivências, né, do adolescente dos anos 80 até esse adulto desse momento já quase que pós-pandêmico. E aí, quer dizer, isso é o primeiro capítulo do livro que trabalha, né, essas memórias de um modo geral. Só que aí vem o processo de criação, que é o que eu costumo chamar, né, aí, usando um termo de um filósofo chamado Deleuze, né, que é o devir, né? É aquilo que vem a ser. O livro, então, esse conto ele vai tendo vários desdobramentos a partir de o amigo desse personagem, ele é assassinado, né, e o corpo aparece, né, num motel ali atrás da BR-101, e ele descobre que esse menino era homossexual, só que ele estava há muito tempo fora, encontra um diário escrito por esse personagem, cuja primeira inscrição é de 1985, e aí vai abarcando 40 anos da história recente do Brasil. Né? O Brasil recém-saído da ditadura militar, o Brasil que passa pelo impeachment de Collor, né? o confisco das poupanças, né? Sei quem se lembra disso, os primeiros anos do governo Lula, pandemia, o governo Bolsonaro, tudo a partir do diário desse amigo, porque ele resolve investigar a história do amigo para recontá-la em termos de romance. Então, A Inocência dos Mortos é, ao mesmo tempo, uma espécie de metaficção
que o personagem é um escritor, que vai escrevendo sobre o amigo, mas também sobre como a história recente do Brasil foi impactando não só a vida dele, como a vida daqueles que com ele conviveram. E aí, para quem mora em Campos, por exemplo, vai ter um resgate de algumas memórias, né, muito interessantes, porque grande parte da investigação desse autor se passa aqui no Oliveira Botelho, né? E começa investigando o local onde funcionou nos anos 80 o famoso Bar Vermelho. Então, quem tem memória aí do que foi, né, esse ambiente underground da cidade nos anos 80, então esse é o mote para ele começar a investigar o assassinato do amigo. Então, a história da investigação do assassinato, a história recente do Brasil das últimas 4 décadas e também muito do que foi essa efervescência aqui da cidade, das ruas centrais da cidade, locais onde ele estudou, né, como o Liceu de Humanidades, espaços de convivência social da Praça São Salvador que hoje nem mais existem. Então é também um modo de, não só as memórias desse autor, mas são as memórias também, né, um pouco da história de Campos e do Brasil dos últimos 40 anos. A inocência dos mortos é porque os mortos não têm mais como ser culpados do passado? E não só os mortos não têm como ser culpados do passado, mas não sei se você já reparou, mas todo mundo fica bom depois que morre, né? Né? Não só todo mundo fica bom depois que morre, mas ao mesmo tempo muitos morrem, e aí se a gente entender o momento da pandemia, por exemplo, quantas pessoas inocentes morreram por falta de oxigênio em hospitais, né? Quanta gente morreu por falta de vacina, não é isso? Quanta gente morre até hoje, como é o caso desse personagem cujo corpo é encontrado, né, no motel atrás da BR-101. Né? Esse personagem é expulso de casa pelo pai quando ele tinha 13 anos de idade por ser homossexual. Né? Então, assim, é a inocência, né? Então, quantos mortos, né, não são mortos, mas sendo inocentes devido ao fato de sua morte ser consequência de toda uma sociedade doente, né, que a gente tem produzido um mundo doente. E aí, fazendo conexão um pouco com a questão da educação, né, eu participei de uma mesa, né, ano passado, e as pessoas falando muito, né, nossa, mas a escola está muito assim, a escola está muito assado, a escola está muito doente, a escola está muito violenta, a escola não é um organismo à parte na sociedade. Então, se a gente está num mundo doente e violento, você vai ter uma escola doente e violenta. Bem, né? Reflexo do que a gente faz aqui fora, né? E no final é a pergunta, né? Quem é inocente de fato? No final dessa história toda, né? Como é que é o seu processo de escrita? Você consegue escrever? A curiosidade do escritor, né? Como é que é o seu processo de escrita? Porque eu, pelo menos, tento escrever em ambientes que não sejam, né, perfeitos. Eu escrevo todo dia, mas, enfim, muitas vezes não tem um lugar. Como é que é o seu processo de escrita? De ficção? Assim, eu escrevo todo dia, isso aqui então, né? Porque é aquele bloquinho de notas. E eu não deixo escapar absolutamente nada, né? Justamente para não esquecer depois. Então é uma frase que surge no momento que eu estou num café, ou num bar, ou no trabalho, e ela depois pode se desdobrar num poema, ela pode se desdobrar num conto, numa crônica, numa peça de teatro, ou, né, também num romance. E aí eu costumo dizer que é a obra que diz o que ela quer ser, não é o escritor que determina o que ela vai ser. Aliás, uma das curiosidades é essa, porque eu, pelo menos, a história para mim, quando eu escrevo ficção, vai sempre se construindo. Eu não tenho um começo, meio e fim antes preconcebido, né? Durante a escrita que ela vai nascendo. Gente, aqui o papo tá bom, eu preciso só interromper rapidamente, tá, Adriano? Pedir licença a você pra gente fazer um intervalo. Tudo bem. E a gente voltar para continuar esse papo e, claro, aí abrindo outros horizontes também, como patrimônios históricos de Campos, o próprio setor cultural. Em ano de eleição, me lembro lá do Teatro de Arena, ali, o Capi, que ali no Parque Alberto Sampaio, quase, né, que virou
que acaba, né? Quase que acaba, enfim. É um estacionamento hoje. Quer dizer, quase que acaba o que já está meio que acabado. Não sei se posso falar assim, né? Não virou o que era uma ideia de ser Praça da Bíblia, alguma coisa nesse sentido. E que Campos já tem, inclusive, Praça da Bíblia. Enfim, era para ser utilizado, ia destinar um novo fim para aquilo, mas em compensação nem para o novo fim, que não era a ideia, o setor se levantou contra essa ideia, e também não foi feito nada para salvar, ou para utilizar, ou para reutilizar aquela arena. Acho que tem muita coisa para a gente falar. E tem muitos campistas que nem conhecem, nem imaginam que tem aquilo ali no centro da cidade, que é acho que uma referência a Roma antiga, alguma coisa assim também. Me lembra muito isso. Fechou, né, com um viaduto, né? É verdade. Quer dizer, aqui a gente tem mania de fechar as coisas, né? Com viadutos, com feiras, com camelôs, como é o nosso caso do mercado, por exemplo, que está abafado ali entre a feira e o camelô. Vamos falar sobre isso também. Enfim, vamos falar sobre isso, né? Claro, são 7h59. Marco Antônio Moreira está aqui, lá da UENF. Bom dia a todos. Nossos parabéns ao grande escritor e professor Adriano Moura. Fica à vontade, Adriano, se quiser agradecer. Obrigado aí, Marcos, que também é um cara que sempre contribui inclusive com o trabalho recente que a gente fez de edição, né, lá do projeto de pesquisa, que é com a edição do livro da Lúcia Miners, né, O Paraíba de Mim, que a gente pode até depois, ao falar de patrimônio, né, que é um patrimônio, né, da cidade. Legal. Bom, e a gente volta a seguir. Bom dia para Tato também aqui, sempre acompanhando a gente, o Luiz Otávio, Tato. A gente faz uma pausa aqui no Folha no Ar, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar e Vacina Plínio Bacelar. Voltaremos a seguir. É bem rápido, mas tem uma dica muito bacana aqui da equipe de consultores especializados da Nauta XP Investimento. Confira aí para você fazer o melhor investimento com maior segurança e rentabilidade.